Amém? Que Ele nos ensine isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Uma das formas mais claras de nós ouvirmos a voz do Senhor é através da sua palavra, amém? Em João capítulo 1 fala que a palavra se tornou carne, Jesus habitou entre nós, Jesus é o verbo encarnado, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Então, que nós possamos sempre ouvir a voz de Deus através das Escrituras. E hoje eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 24, a gente vai ler o capítulo todo, mas quero começar com o versículo 1 ao 3. Quem abriu, diga eu amo a Bíblia. Quem não abriu, fala eu amo também. Só não achei. Só estou lento. Faltei da escola dominical. Ou não aprendi a música da Ana Paula Valadão, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem nunca, né? Quem já cantou essa música aí? Tem gente que não cantou. Quem não cantou essa música? Irmão, tem que ouvir lá, cara. Depois do culto, tarefa de casa, né? Ouvir a música da Ana Paula Valadão. Eu aprendi os livros assim, cara. Foi com a musiquinha da Ana Paula. Me ajudou muito. Obrigado, Ana Paula. Que Deus te abençoe. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não será derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e qual haverá, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Papai, nós queremos ouvir a tua palavra nessa manhã de hoje. Senhor, mais do que abrir a nossa Bíblia, nós queremos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para receber a palavra do Senhor a nós. Senhor, que o Senhor nos ensine a ouvir a tua voz através da palavra. Que o Senhor possa trazer direcionamento para nós através das Escrituras. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra que vai ecoar nos nossos corações, que irá nos transformar, que irá nos apontar um caminho nessa manhã de hoje. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja poderosa a todos nós nesse lugar. Nos ajude, Senhor, a nos livrar das distrações. Senhor, nos ajude a focar naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ela caia como uma semente em uma terra boa nos nossos corações hoje, e que venha frutificar para a tua glória. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, querido? Você está comigo aí? Hoje eu queria falar com você de um assunto que tem a ver com ouvir a voz de Deus, mas tem a ver com o fim dos tempos. Na verdade, esse texto, Mateus capítulo 24, ele é o sermão profético de Jesus. Você pode dizer isso comigo? O sermão profético de Jesus. E Jesus, nesse tempo aqui, em Mateus capítulo 24, Jesus, ele, o seu sermão profético,
é tido também como o sermão escatológico de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, sermão escatológico de Jesus. E onde Jesus está abordando sobre um assunto que é importante a nós, como igreja, nos nossos dias, de saber ouvir a voz de Deus, de saber qual direcionamento nós estamos tomando, ou o que Deus está fazendo nos nossos dias. E Jesus, ele está falando aqui em Mateus 24, sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Quem tem gente aí? E aqui eu queria falar para você o que é escatologia, o que é esse termo que nós vemos alguns falando, né? A palavra escatologia, ela vem do grego, né? Escatos, está pequenininho aqui, né? Que tem a ver com último e final, e logos, que tem a ver com discurso ou estudo, ou seja, escatologia é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos eventos finais da história da humanidade e do plano de Deus, e ele é revelado na Bíblia. Tem gente aí? Então ele é revelado na palavra de Deus, ele é revelado a nós, e a escatologia bíblica sobre o plano de Deus, ele vai trazer temas como a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo final, céu e inferno, o reino eterno de Deus, né, o tabernáculo de Deus com os homens, né, a visão de Deus para Israel, igreja gentílica e tudo mais. Tudo isso tem a ver com escatologia, o estudo do fim. E em Mateus capítulo 24, nós temos Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, falando sobre a sua vinda e o fim dos tempos. E nós também vemos os discípulos de Jesus interessados nesse assunto. Os discípulos fazem uma pergunta ali para Jesus no versículo 3. Eles falam o seguinte: Jesus, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aqui eu começo a olhar o que é escatologia. E, queridos, escatologia não é saber um monte de heresia que tem por aí, não é um monte de visão. Escatologia não tem a ver com o anticristo, escatologia não tem a ver, o estudo do fim não é focado na destruição de todas as coisas. Escatologia tem um foco, o estudo de escatologia, estudo do fim, tem a ver com o retorno de Jesus. Esse é o foco da escatologia, é Cristo. O livro de Apocalipse, que é muito utilizado para falar sobre os dias do fim, e todo mundo vai falar sobre o anticristo, e todo mundo tem medo da besta, e na verdade estão sendo um bando de besta. Você está entendendo isso ou não? Que a gente fica estudando e querendo saber sobre o anticristo, sobre a besta, enquanto Apocalipse é o livro da revelação do Cordeiro. Apocalipse, o foco de Apocalipse é a revelação de Cristo. Tem gente aí? Então nós, como igreja, precisamos saber e ter um interesse sobre os últimos dias, sobre o que vai acontecer na geração do fim. Tem gente aí? Se você não souber discernir isso, vai ter muita gente falando, muitos ensinos, muitas doutrinas, e que talvez a maioria delas, segundo a própria palavra de Deus, não é a visão correta. Você está entendendo, senhor, não? Só que quem precisa ter o interesse de estudar ou saber sobre os dias do fim? Os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aí? E nós não queremos ser uma igreja aqui em Botucatu desfocada do fim. Nós não queremos ser uma igreja que não sabe sobre o dia do Senhor, ou que não aguarda o dia da sua vinda. Você está me entendendo, senhor, não? E aqui eu quero capturar o seu coração, para que nós possamos mergulhar nesse texto
de Mateus 24, onde o próprio Cristo está falando sobre o seu sermão profético, o seu sermão escatológico, na própria palavra do Messias, na própria palavra do Filho de Deus. Você está comigo? Nós precisamos ter o interesse de entender sobre os últimos dias, de entender que o Evangelho tem, e ele fala, é uma narrativa que tem começo, tem um desenrolar da história. A nossa história começou Deus criando todas as coisas, amém? Nós temos queda, pecado, a gente tem a maldade crescendo, Deus formando Israel, nós temos Jesus como o ápice da história, amém? Mas nós temos o nascimento da igreja, e essa igreja que nasceu, Jesus estava antes do dia de Pentecostes, em Atos 1, nós vemos Jesus junto com aqueles irmãos, falando sobre o reino de Deus, 40 dias com o corpo glorificado. Você quer mais testemunho do que esse? 40 dias, Jesus vivo, 500 pessoas viram Jesus, testemunhas oculares, que Jesus estava vivo, e Jesus estava falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Jesus estava ensinando aquele grupo de pessoas, não é como eles ficariam ricos, ele não estava ensinando como eles deveriam ter uma família perfeita, ele estava ensinando sobre como é o reino de Deus, e dentro do reino de Deus tem uma mensagem escatológica, dentro do evangelho do reino tem uma mensagem da volta de Jesus. Aquele grupo de homens ficam tão interessados, tem gente aí? Parece que vocês não estão tanto interesse. Aquele grupo de homens estavam tão interessados naquele assunto, que eles começam a perguntar para Jesus: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus olha para eles e fala assim, ó, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si, mas vocês receberão poder do alto, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando que, em outras palavras, sem a pessoa do Espírito Santo, vocês não irão entender sobre os últimos dias. Jesus estava prometendo poder para a igreja, a presença de Deus na igreja. Você está entendendo, senhor, não? Sobre aquele assunto, aqueles discípulos estavam interessados sobre a volta de Jesus, e aqueles homens, eles olham e veem Jesus subindo e sendo assunto aos céus, eles veem Jesus assim, e eles ficam olhando para o céu, aguardando ou querendo ver, o tanto do interesse deles, eles estavam aguardando ver o que ia acontecer, e aí o anjos aparece e fala assim, varões galileus, vocês vão ficar olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. A nossa mensagem é uma mensagem escatológica. Jesus vai voltar. Tem gente aí? Mateus capítulo 24. O que irá acontecer? Jesus responde. Versículo versículo 4, nós vamos ler uma sequência aqui de textos, amém? Versículo 4, ele vai falar sobre vários assuntos, ele começa, e ele diz assim, ó, e Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues
para serem maltratados, e eles o matarão. Olha só, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem leu entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nunca jamais haverá. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olha, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis aqui no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Tem gente aí? Sim. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, diga comigo, preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá que, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os seus bêbados, virá o senhor daquele servo em um dia em que não o espera, e em a hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sermão escatológico de Jesus, muitos versículos, amém? Eu queria desenrolar algumas coisas, alguns temas que nós vemos em Mateus 24 hoje. O primeiro deles é que Jesus começa a abordar um tema sobre engano. Nos últimos dias, nós veremos grande engano. Jesus traz várias vezes um alerta a nós sobre o engano. Cuidado, porque muitos os enganarão. Verão muitos falsos mestres, falsos profetas, que vão enganar muitas pessoas. Então, algo que nós temos nos últimos dias é um grande engano. Então, estudar escatologia, ou estudar o fim dos dias, é eu e você não cair no engano. Tem gente aí? Então, é nós não sermos enganados por qualquer vento ou qualquer doutrina, coisas que vão nos levar para longe da vontade de Deus. Nos últimos dias, terá um forte engano. Nos últimos dias também, Jesus vai falar sobre os princípios das dores. Jesus está falando sobre uma gestação de parto. Jesus ele traz à luz aqui dos últimos dias como dores de parto. Ele está trazendo sobre princípios das dores. Nos últimos dias terão guerras e rumores de guerras. Nos últimos dias terão terremotos, terá fome. Você está me entendendo, senhor não? E nos últimos dias também terá perseguição. Nos últimos dias, Jesus está trazendo no seu sermão escatológico que vão perseguir os seus seguidores. Primeiro, Israel. Nós vamos ver uma crescente no antissemitismo muito grande. As pessoas querendo se voltar cada vez mais contra Israel, querendo acabar com Israel. Nós já estamos vendo isso hoje, mas isso vai aumentar. E não só sobre Israel, mas sobre todos aqueles que são a favor de Israel. Todos aqueles que são a favor dos valores de Deus, todos aqueles que acreditam realmente em Jesus e abraçam a fé. Nos últimos dias, Jesus está dizendo que vão perseguir vocês. Vão nos perseguir. Tem gente aí? Então, nos últimos dias, terá perseguição. E Jesus chama isso de princípio das dores. Nos últimos dias, também Jesus termina ali falando essa sequência de texto, Mateus 24, 14. Ele fala também sobre, nos últimos dias, será pregado o evangelho do reino em todas as nações. Então, nos últimos dias, fim dos tempos, tem a ver com a grande comissão. Tem a ver com um povo apaixonado por Jesus. Tem a ver com uma igreja gloriosa. Tem a ver com uma igreja que está interessada nos negócios de Deus. Tem gente aí? Nos últimos dias, não tem apenas perseguição. Nos últimos dias tem grande avivamento. Nos últimos dias tem a igreja se movendo em sinais e maravilhas como nunca antes na história.
nos últimos dias, tem uma igreja que está vivendo um avivamento global, diferente do que aconteceu em Jerusalém. Aquilo que aconteceu em Jerusalém é apenas um protótipo daquilo que Deus vai fazer na igreja global nos últimos dias. Um povo apaixonado se movendo em sinais e maravilhas. Tem gente aí? Só que também nesse sermão escatológico nós vemos outro tema, que é sobre a grande tribulação. Queridos, você está achando que Jesus está preparando a gente, um exército, e na hora H, ele vai tirar você de cena? Ele não vai fazer isso. Nesse texto está dizendo que eu e você vamos passar a grande tribulação. Ninguém vibrou. Irmãos, hoje, quebra o carro do irmão. O irmão não vem para o culto, não vai para a igreja. Ou não quer mais, né? O irmão pisou, ofendeu alguma coisa. Não quero nem mais conversar. Vamos lá. O Espírito Santo quer nos amadurecer, para a gente suportar como igreja a grande tribulação. Grande tribulação é um tema da igreja do fim. Se você achar que você vai ser e sumir de repente, e não passar pela grande tribulação, querido, você corre sério risco de não perceber o movimento profético de Deus nos últimos dias. Você vai achar que a história de Deus, que Deus está perdendo, ou que Deus não é Deus, que Ele perdeu o controle, mas Jesus, o Filho do Homem, avisou, nos últimos dias teremos grande tribulação. A igreja vai passar por isso, com o Espírito Santo. A igreja que vai passar pela grande tribulação é uma igreja avivada, é uma igreja apaixonada, é uma igreja gloriosa. No sermão escatológico de Jesus, ele vai falar, porque nesse tempo, versículo 21, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. E ele está dizendo, no versículo 22, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, Jesus está trazendo no seu sermão profético, ele está trazendo sobre frieza espiritual. Na igreja do fim, vai haver pessoas frias, que não são parte da igreja. Frieza espiritual, apatia, é um pecado. Frieza espiritual é um pecado. E nos últimos dias, no seu sermão escatológico, Jesus está falando que vai ter frieza de coração. Por isso que eu e você precisamos estudar sobre o fim dos tempos. Porque você vai entender qual é o tipo de igreja que você vai querer estar ou ser em Cristo Jesus. Você está entendendo, ou não? Se é uma igreja fria, frieza espiritual, vai apostatar da fé. Agora, igreja apaixonada é uma igreja gloriosa com o coração aquecido e que vai ver o avanço do reino de Deus nos seus dias. Você está aqui comigo? Sim. Jesus está dizendo sobre isso. E ele fala que há tanta perseguição se os dias não forem enviados até os escolhidos. E aí ele continua falando sobre a vinda do Filho do Homem. Ele fala como, versículo 29 em diante. Logo seguida a tribulação, vai haver o sol que escurecerá, a lua que não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, dos poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso daqui, queridos, é para não trazer confusão para mim e para você. Jesus está dizendo claramente como ele vai voltar. Então, nós não vamos ser pegos de surpresa no sentido de, não sei se ele voltou. Não, Jesus está dizendo claramente, vai ter toque de trombeta, vai ter evento que globalmente todos os olhos vão ver, Jesus está voltando. Você está entendendo, senhor ou não? Tem gente aí? Não vai ter dúvidas.
Você e eu não ficaremos em dúvida. Será que é Jesus? Você está entendendo? Está aqui? E aí ele está falando, aprendam a lição a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Então Jesus não está falando sobre evento isolado. Talvez na história da igreja a gente já viu algumas coisas acontecendo, mas Jesus está falando que todas essas coisas vão acontecer juntas, simultaneamente. Vai ter um acontecimento de todas essas coisas. E Jesus traz para nós confiarmos nas suas palavras. Uma outra coisa que Jesus traz no seu sermão escatológico é sobre o dia que será como no dia de Noé. Quando ele está falando agora aqui na exortação à vigilância, versículo 36. Então o que vai ter nos dias do fim? Terão pessoas como Noé, mas também terá uma geração. Noé era um, e a sua família eram poucos. A maioria não era como Noé. Você está entendendo, senhor não? Então, Jesus está dizendo que os últimos dias serão como nos dias de Noé. A maioria vai estar preocupada com comida, casamento, davam-se em casamento, como nos dias de Noé, até quando Noé entrou na arca. Noé estava com clareza da voz de Deus. Por que Noé entrou na arca? Qual foi o momento que Noé entrou na arca? No momento que ele ouviu a voz de Deus, entra na arca. Você está entendendo, senhor não? Jesus deixou a sua palavra, para que a gente não tivesse dúvidas sobre o momento que ele vai voltar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos a estação. Nós podemos ter essa visão dos dias do fim e entender o que vai acontecer nos últimos dias através das Escrituras. E Jesus está falando sobre o dia de Noé, ele fala sobre o dilúvio. E o interessante aqui é que ele fala assim, no versículo 36, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio. Os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. E aqui tem a figura onde alguns usam para uma figura de arrebatamento, onde um será levado e outro deixado, né? A gente já teve vários filmes, né, sobre deixados para trás, né? Que era essa espécie, né? E queridos, nos dias de Noé, então o texto está falando que será como nos dias de Noé. O que teve nos dias de Noé? Dilúvio, chuva. Alguém aqui já foi em São Paulo? Enchente? Sim ou não? Eu lembro que uma cena de estar na casa do meu tio, lá em São Paulo, e de repente chega o meu pai com a esposa dele, meu irmão, e eu fiquei assustado, porque eles falaram que estava no centro de São Paulo, e uma chuva, e o meu irmão foi levado pela enchente, né? Então assim, ele foi levado, né? Assim, cara, eu falei, meu Deus, cara, eu lembro dessa cena, eu era pequenininho, né? Quando eu ouvi isso. Dilúvio, chuva, São Paulo, quem está de pé não vai, né? E a chuva leva. Então aqui não tem a ver com arrebatamento, tem a ver com juízo, levando para a morte, água, morte. Você está entendendo, senhor não? Nos últimos dias, o fim dos tempos, será como nos dias de Noé. Alguns serão levados para a morte, outros vão ficar. Dias de Noé. E aí ele fala assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, nos últimos dias, o que terá? Uma igreja vigilante. Uma igreja acesa. Quantos lembram aqui das virgens
nécias e as prudentes. Você está entendendo, sim ou não? Jesus conta a parábola de 10. Das 10, tinha 5 prudentes e tinha 5 nécias, metade. Jesus está exortando a igreja a ser prudente, a vigiar. Quem está me entendendo? Então, nos últimos dias terá uma igreja prudente. E as últimas palavras de Jesus no seu sermão escatológico, ele está falando sobre o servo fiel e prudente. Quem está me entendendo? Ele está falando sobre o servo fiel e prudente. Queridos, Jesus, no seu sermão escatológico, ele está trazendo uma orientação para aqueles que estão vivendo os últimos dias. Ele está falando sobre nós vigiarmos, sobre nós sermos fiéis, sobre nós sermos prudentes. Então, estudar escatologia, ele vai trazer para nós muita clareza daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Estudar escatologia não é para trazer pavor ao nosso coração. Estudar escatologia não é para trazer medo no meio da igreja. Estudar escatologia é para trazer esperança. Quando nós olhamos para o sermão escatológico de Jesus, apesar de vermos várias questões de guerra, vermos fome, vermos perseguição, Jesus também está falando de uma igreja fiel, perseverante, avivada, que prega o evangelho do reino em todas as nações. Nos últimos dias, vai ter isso. Nos últimos dias nós vamos ter mais sinais e maravilhas dentro da igreja do que nós já vimos antes na história. É um nível de poder de Deus que nós não vimos até aqui. Quando nós estudamos escatologia, isso vai fortalecer a esperança em nós. Quando nós estudamos escatologia e sobre o fim dos tempos, isso vai nos proteger contra o engano. Então nós vamos saber qual mensagem nós vamos ouvir, ou quando alguém vir com uma mensagem que não é bíblica, que não tem a ver com o reino de Deus, a gente fala, opa, essa não é a mensagem. Nos protege contra o engano, nós não seremos enganados. Estudar escatologia motiva a igreja, ou motiva você a buscar uma vida de santidade, e também acelera o seu interior com urgência. Estudar escatologia nunca foi o motivo da gente ver quantas é a marca da besta, qual é o sinal, como que vai fazer, como não vai, né? Não é esse o sentido de escatologia. Escatologia bíblica é para levar a igreja à santidade e urgência. Então eu quero ser uma virgem prudente. Você está entendendo, senhor não? Que a noiva, a igreja como essa noiva prudente, que tem óleo na sua candeia. Você está entendendo, senhor não? Estamos orando, estamos vigiando, estamos não só aguardando, mas esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Estudar escatologia vai nos consolar no meio de tribulações, porque nós vamos saber que Deus está conosco. Você está entendendo, senhor não? Nós vamos ver o quanto de promessas bíblicas que temos de Deus, e Deus fortalecendo a igreja, fortalecendo a nossa fé, nos renovando. Tem uma esperança, porque no meio da tribulação, nós sabemos que Jesus está perto, Ele está vindo, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é o justo. Você está entendendo, senhor não? Isso acende esperança. Nós vamos saber que Ele está próximo. Tem gente aí? Sim. Estudar escatologia traz visão também para a igreja, onde nós vamos ter uma visão clara sobre Israel,
sobre os movimentos de Deus, sobre a igreja, sobre a grande comissão. Então isso irá nos direcionar. Então escatologia é um tema importante no meio da igreja. Em resumo, escatologia não é apenas curiosidade sobre o futuro. Escatologia é uma visão profética bíblica que molda a vida do discípulo de Jesus, da igreja do presente. Se estudar escatologia não mudar a minha conduta agora, eu só estou sendo um curioso. Você está entendendo, senhor, não? Jesus, no seu sermão escatológico, ele está falando para os seus discípulos abraçarem uma vida de prudência. E não é para uma vida boêmia de desperdício. Não, eu vou viver com fidelidade agora. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu aguardo com viva expectativa a vinda do meu Senhor. Oh, vamos lá. Tem gente aí? Isso abre esperança, firmeza doutrinária para nós, santidade, paixão pelo plano de Deus, paixão por Israel, paixão pela grande comissão. Queridos, se tem algo que a gente pode olhar como um termômetro dos últimos dias, é olhar para o que está acontecendo em Israel. Israel é um grande termômetro a nós. E o meu desejo é que nós possamos ser uma igreja que também tenha os seus olhos voltados para Israel. Nós vamos ter outras mensagens sobre o fim dos tempos. Essa é a primeira mensagem. Essa é a primeira mensagem onde nós estamos falando no geral, Mateus 24. Mas, fim dos tempos, nós queremos entender biblicamente o que é esse engano, o que é apostasia, o que é frieza espiritual. Nós queremos entender biblicamente o que é esse avivamento dos últimos dias. Israel e a grande comissão no fim dos tempos. Por que Israel é tão importante assim? Nós vamos trazer vários textos, vários ensinos, materiais, para nos dar uma base sólida de ser uma igreja firme nos últimos dias. Nós não queremos ser uma igreja que na hora H, na hora da peleja, na hora da tribulação, a gente esfria. Queridos, Deus quer voltar para uma igreja sem mácula e sem ruga. Quem você quer ser? Quantos desejam ser uma igreja sem mácula e sem ruga? Você está comigo? E um dos meus anseios é que nós possamos ser uma igreja que realmente ama Israel de modo prático. Há um tempo atrás, eu comecei a me perguntar, por que nós já organizamos viagem missionária para vários lugares do Brasil, já fomos para a Turquia, mundo muçulmano, onde a gente até corre risco, mas ainda não fizemos uma viagem missionária para Israel. E foi quando eu me arrependi diante do Senhor, por não amar tanto Israel como eu deveria. Eu só sou salvo por causa de Israel. Você está entendendo, senhor, não? Deus só trouxe o evangelho a nós por causa de Israel. Eu e você somos oliveiras bravas. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Israel é a videira verdadeira. E nós vamos entender como igreja o que é isso. O que é esse Israel? O que é a nação de Israel para Deus? Por que a gente tem que inclinar o nosso coração? O meu desejo é que a gente chegar num nível de não ter apenas viagens missionárias para Israel, mas nós como igreja ofertarmos para Israel, orar por Israel, de ser uma igreja que, cara, a gente tem o coração voltada para a Terra Santa, e a gente olhar para Israel realmente como um lugar, que é onde Jesus vai voltar. Jesus é um judeu de 33 anos. Você está entendendo, senhor? Não? E nós estamos vendo
um ódio ao judeu aumentando nos nossos dias. Alguns aqui vão para a faculdade, alguns já estão. Se você falar de Israel na faculdade hoje, você vai receber um tomate na cara. Você está entendendo? Ó, a Duda está assim, ó, comunicando via os olhos aqui. E aqui em Botucatu. Você está entendendo? Isso é sério, querido. Só que nós temos que ser uma igreja alinhada com o plano de Deus, entendendo o que Deus está fazendo. Eu quero ver, algo que eu estava estudando e estou lendo é sobre o grande avivamento. Isso enche o meu coração de expectativa. Eu quero ver algo que eu nunca imaginei ver na minha vida, ou que a história viu. Eu espero ver nos meus dias. É por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu estou onde eu estou, é porque tem uma promessa clara de Deus para nós. Amém? Que o seu coração também se aqueça. Estudar fim dos tempos para você seja um grande encorajamento na sua vida de santidade e de devoção ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Pai, nós queremos fazer parte do Teu plano, Senhor. Queremos ser uma igreja com visão profética do Senhor. Deus, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos mediante a Tua palavra, Senhor. Não queremos ser uma igreja que caça nuvens. Nós queremos ser uma igreja que anda sobre a Tua palavra. Uma igreja que discerne os dias em que estamos, uma igreja vigilante, uma igreja de atalaias, uma igreja que sabe em qual estação nós estamos, Senhor. Deus nos faz uma igreja profética, nos faz uma igreja com a visão do plano do Senhor. Deus nos faz uma igreja que vai suportar a grande tribulação, avivados. Senhor, que dias de crise, dias de luta para nós, sejam dias de maior expectativa de ver a Tua glória, Senhor. Deus, muda a nossa visão, Senhor. Muda a nossa visão, Senhor. Oh Deus, fortalece o nosso interior, fortalece o nosso espírito, Senhor. Oh Deus, aviva os nossos corações. Nos faça uma igreja apaixonada pelo Senhor e pelo Seu plano, Senhor. Que nós possamos amar o dia da Sua vinda, que nós possamos amar mais a Sua vinda do que a nossa vida, Senhor. Deus, que nós sejamos uma igreja como Noé, uma igreja que sabe discernir a Sua voz, Senhor, que a comida, a bebida dessa terra não seja uma distração a nós, Senhor. Deus, nos faça uma igreja desperta, alinhada com a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Acenda essa chama escatológica no nosso coração, Senhor. Nos faça essa igreja viva, vibrante, gloriosa, como essas virgens prudentes que esperam, apressam, aguardam o dia do Senhor. Deus, faça isso conosco, Senhor. Usa as nossas vidas nessa geração para manter essa chama. Espírito Santo, faça isso conosco, em nome de Jesus.